Olá, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite a todos vocês que estejam assistindo essa aula agora. Eu sou o professor Douglas Vieira, sou professor de Penal e Processo Penal, sou advogado criminalista, pós-graduando em Ciências Criminais e Segurança Pública pela UERJ, dou aula em cursos para concursos públicos e hoje vou trazer para vocês a parte geral do Código Penal. E também teremos algumas aulas futuras da parte especial do Código Penal. Só para nós nos situarmos aqui. Parte geral do Código Penal é aquela parte que traz princípio da legalidade do artigo 1º até o artigo 120. É parte geral porque essa parte geral ela se aplica a todo o âmbito das leis penais, tanto do Código Penal quanto das leis penais extravagantes. Tudo bem? Por isso que o nome dela é parte geral. E a parte especial do Código Penal é a parte que trata os crimes em espécies, que vai do artigo 121 até o final do Código Penal, e nós trataremos também de alguns artigos dessa parte especial do Código Penal aqui no curso. Tudo bem? Além disso, para vocês hoje, nós trouxemos uma parte muito importante, que é a parte do concurso de pessoas do Código Penal. O concurso de pessoas ele não se confunde com o concurso de crimes, previsto lá no 69, 70 e 71 do Código Penal. Nós provavelmente falaremos também, futuramente, mas hoje nós nos ateremos ao concurso de pessoas, com previsão legal do artigo 29 ao artigo 32 do Código Penal, tudo bem? Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês leiam do artigo 29 ao 32 antes de começarmos efetivamente o conteúdo. Então, você que está aí de casa, dá um pause, vai no artigo 29 e 32 do Código Penal, dá uma lida com calma nesses artigos. Lido esses artigos, vocês voltam para essa aula que nós continuaremos a aula efetivamente, tudo bem? Então vamos lá. Para começar, nós trouxemos aqui os principais tópicos desse assunto abordado em concursos públicos. O que os concursos públicos mais abordam quando eles falam de concurso de pessoas? Nós fizemos esse apanhado e trouxemos para vocês, para facilitar a vida de vocês, tudo bem? E primeiramente, nós trouxemos o conceito do concurso de pessoas. Qual é o conceito de concurso de pessoas? O que é um concurso de pessoas? O concurso de pessoas nada mais é do que o conluio, a união de dois ou mais agentes, para que esses agentes possam efetivamente cometer determinado delito. Perfeito? O conceito é esse, de concurso de pessoas. Dois ou mais agentes que se juntam, se unem para cometer determinado delito. Dito isso, é importante nós passarmos aqui também para o tópico 2 da aula de hoje. O tópico 2, ele fala do seguinte, que o concurso de pessoas ele vai incidir obrigatoriamente nos crimes plurissubjetivos. Crimes plurissubjetivos. O que são crimes plurissubjetivos? Isso pode muito bem cair na prova de vocês. Crimes plurissubjetivos são os crimes que obrigatoriamente eles necessitam de dois ou mais agentes para sua consumação. Que crimes são esses? Eu posso dar como exemplo o artigo 288 do Código Penal, crime de associação criminosa, quando 3 ou mais pessoas elas se unem para poder praticarem determinado crime. Tudo bem? E agora os crimes unissubjetivos. Ele é um crime que ele pode ser praticado por uma só pessoa, crime unissubjetivo, ou seja, uma só pessoa. Só que, eventualmente, esses crimes unissubjetivos, eles admitem o concurso de pessoas. Eventualmente, não é a regra, mas a regra é que os crimes unissubjetivos, eles sejam praticados por uma única pessoa. Agora vamos passar para o tópico 3 da aula. E o tópico 3, ele fala do seguinte, da autoria e da coautoria. Quem é autor, quem é coautor e quem é partícipe num cometimento de um crime? Quem são essas pessoas? Quem é um autor, quem é um coautor e quem é um partícipe?
Essa é uma dúvida super recorrente e por isso que nós trouxemos para vocês. E vai depender, para nós respondermos essa pergunta, vai depender da teoria que se adota. Qual é a teoria adotada para que nós possamos responder quem é o autor, quem é o coautor e quem é um partícipe na cena ali de um cometimento de um crime? Tudo bem? É um tema tão complexo, essa questão, que existem diversas teorias que versam sobre esse tema. Existem teorias para justificar a aplicação de um autor num crime, de um coautor ou de um partícipe. Que teorias são essas? Primeiramente, nós vamos falar da teoria monista, subjetiva ou unitária. Teoria monista, subjetiva ou unitária. Essa teoria lembra desse unitário pelo seguinte: é uma teoria extensiva do autor. Ela estende esse título de autor a todos aqueles que praticarem determinada conduta penal. É uma teoria extensiva, ela estende essa nomenclatura de autor para todos que praticarem determinado tipo penal. Se nós pararmos para pensar do ponto de vista técnico, é até um pouco, como é que a gente pode dizer, uma teoria que é um pouco injusta, porque ela traz para todas as pessoas a figura de autor de determinado crime, sem justificar a culpabilidade de cada agente naquele crime em tela praticado. Tudo bem? E o tópico B é uma teoria extensiva. Ela é uma teoria menos radical. Ela não reconhece a figura de um partícipe. Essa teoria extensiva não reconhece a figura de um partícipe. Tudo bem? E agora, o que mais importa pra gente? Qual é que mais importa pra gente hoje? É essa daqui. Teoria dualista. Teoria dualista é a teoria que mais vai importar pra gente hoje na aula. Tudo bem? Por que, Douglas? Por que a teoria dualista é a teoria que mais importa pra gente na aula de hoje? Vamos lá para destrinchar um pouco do que seria essa teoria dualista. Ela traz um conceito restritivo de autor. Ela diferencia quem é autor e quem é partícipe. Então aqui na teoria dualista a gente pode botar aqui, ó, restritiva. Restritiva. Por que restritiva, Douglas? Porque essa questão de restritiva ela vai restringir quem é autor, quem é partícipe, na medida da sua culpabilidade e na medida da contribuição dessa pessoa para a consumação de determinado delito. Dessa teoria, da teoria dualista, existem subteorias que trazem à tona essa questão do que cada pessoa vai ter como responsabilidade nessa tipificação penal. E a primeira subteoria é a teoria objetivo formal. Nessa teoria objetivo formal, autor é igual a executor. Lembra para vocês que objetivo formal, autor vai ser igual a executor. Ou seja, o que isso quer dizer? Autor vai ser igual a executor. O autor vai ser aquela pessoa que vai executar o verbo núcleo do tipo, a ação principal do tipo. Já no tópico C2, que traz a teoria objetivo material, autor é o cara mais importante. O autor vai ser o cara mais importante. Ele não quer saber se esse cara praticou o verbo núcleo do tipo ou não. Aí que vai diferir da teoria objetivo formal. Que nós vimos que na teoria objetivo formal, autor é o executor do verbo núcleo do tipo. Agora, na teoria objetivo material, o autor ele é o cara mais importante. Aqui nós podemos ver que, independente dele ter executado o verbo núcleo do tipo ou não, independente dele ter cometido aquele verbo núcleo do tipo, independentemente dele ter praticado, vamos supor no artigo 157, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Independente dele ter praticado esse verbo núcleo do tipo, subtrair para si coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ele não praticou, mas para essa teoria aqui, ele vai ser considerado autor. Também nos parece ser uma conduta, uma teoria não muito justa, né?
Agora, o tópico C3. Esse, de todas as teorias informadas acima, é a mais importante. Por que, Douglas? Por conta da teoria objetivo-subjetiva, ela é a teoria mais, como é que nós podemos dizer? É a teoria mais importante e a mais adequada ao Código Penal e foi a teoria adotada por nosso Código Penal. Teoria objetivo-subjetiva ou teoria do domínio final do fato, se nós lermos essa questão, o artigo 29 do Código Penal, nós vamos ver bem delineado essa questão da teoria do domínio final do fato. Artigo 29, ele traz exatamente a definição dessa questão da teoria objetivo-subjetiva. E para essa teoria do domínio final do fato, inclusive, é uma coisa que nós podemos destacar aqui. Na época do mensalão, foi uma teoria que foi trazida e foi discutida no âmbito do STF para poder discutir qual era a medida da culpabilidade de cada agente ali. Inclusive, um dos autores é Klaus Roxen. E Klaus Roxen, nessa época do mensalão, ele foi contratado para fazer um parecer sobre o caso do mensalão, da onde essa teoria se aplicava e a qual agente essa teoria iria se aplicar. Para essa teoria objetivo-subjetiva, o autor, quem é o autor? Quem deve ser considerado autor para essa teoria? E é uma teoria tão completa e tão bem feita que ela traz exatamente a conduta que deve ser praticada por aquela pessoa para que esse agente, ele possa efetivamente ser considerado autor de algum crime. E quais são esses quesitos? O que uma pessoa precisa numa empreitada criminosa para que ele seja considerado autor de um crime? Primeiro, ele tem que ter o domínio da própria vontade. A vontade dele, ele tem que ser uma pessoa que está completamente ciente do que ele está fazendo. Para isso, para essa teoria, o domínio da vontade própria é fundamental. Segundo, ele tem que ter o domínio da parte que lhe foi atribuído. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele tem que ter pleno domínio do que foi atribuído a ele para que ele pudesse estar cometendo determinada conduta. E o item C, nesse item C nós falamos do seguinte: ele tem que ter o domínio da vontade alheia. Esse autor aqui, teoria da vontade, ele tem que ter o domínio da vontade alheia. É o autor, vou botar imediato ou indireto. Por exemplo, o cara que tem domínio da vontade do próximo, a gente cita como exemplo o traficante, que ele usa um taxista para entregar uma droga. Por exemplo, o traficante, ele liga para um taxista e fala: olha só, tem um pacote aqui que você pode entregar no lugar tal para mim, por gentileza? Contrata esse taxista para que ele faça essa entrega. O que esse traficante nessa empreitada criminosa tem? Ele tem o domínio da vontade alheia. E para isso nós chamamos também de autor mediato ou indireto. Tudo bem? E D. Esse cara aqui, do D, ele tem que ter à disposição dele toda a estrutura hierarquizada de um poder ou qualquer forma de fazer cumprirem as suas ordens. É o autor de gabinete. Esse cara é quem? É uma pessoa que tem ao seu poder um escritório, às vezes um escritório ou uma agência financeira, agências de empréstimo consignado, são pessoas que trabalham com empréstimo consignado de forma ilegal. Então o dono, ele tem sob o domínio dele uma empresa com funções hierarquizadas. Então esse cara da empresa, que é o dono de uma empresa de empréstimo consignados que fazem empréstimos ilegais, ele tem à disposição dele toda uma estrutura. A doutrina chama ele de autor de escritório ou autor de gabinete. E o E tem o poder de planejar, coordenar crime. Esse cara, o que tem o poder de planejar ou coordenar crime é o autor intelectual. Quem aí viu aquela série Casa de Papel vai ter em mente muito bem a função do professor na Casa de Papel.
E esse cara nós chamamos de autor intelectual. O autor intelectual nada mais é do que o professor. Esse é o professor na Casa de Papel. Qual era a função dele? Quem assistiu lembra. Ele era um personagem que ditava a função de cada um, a hora que cada um agiria, como essa pessoa agiria, aonde e quando. E uma coisa muito importante, vou apagar aqui um pedaço desse quadro, para a gente ter em mente, é o seguinte. O autor, para essa teoria, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter em mente, ele pode decidir se, como e quando será praticado o crime. E o professor, o exemplo do professor na Casa de Papel, ele podia dizer se o crime seria praticado ou não? Sim. Como esse crime seria praticado? A gente pode ver também que sim. Ele ditava quem faria, como faria, se faria ou não, tanto que existiam certos episódios que os agentes da empreitada criminosa, para roubar aquele banco, ligavam para ele. Como é que vai fazer tal coisa, que horas vai fazer tal coisa. Então esse professor, ele tem o poder de planejar e coordenar a empreitada criminosa. Se fariam essa empreitada criminosa, como e quando eles fariam. Então esse cara daqui é o professor da Casa de Papel. Professor da Casa de Papel. É muito importante ter isso daqui em mente, que isso daqui vai trazer pra gente exatamente a figura do autor do crime. O autor daquele crime, desse crime, nessa empreitada criminosa, se ele tiver sob a responsabilidade dele esses quesitos, nós podemos considerar esse cara o autor de determinado crime. Uma coisa muito importante, é possível a coautoria em crimes próprios ou crimes de mão própria? No crime de mão própria, o crime de atuação especial, crime de mandato infungível, como a gente pessoalmente precisa executar o tipo penal, não se admite a coautoria, mas a participação é possível. Tudo bem? Exemplo, crime de falso testemunho, no qual somente pode mentir a testemunha. É importante aqui nós entendermos que se o advogado instrui a testemunha a mentir, ele responde como partícipe. Tudo bem? Outra coisa muito importante de nós destacarmos também é o seguinte. Deixa eu apagar esse pedaço aqui, que acho que vocês já anotaram. Mas de qualquer forma também, eu vou separar, para vocês vai ter um material para que vocês possam estar acompanhando também, junto com essas anotações. O que é o coautor sucessivo? O que é um coautor sucessivo? É aquele que ele já entra na empreitada criminosa com a execução do crime já acontecendo ali. O crime está acontecendo, ele se infiltra na atividade criminosa no meio em que essa atividade criminosa está ocorrendo. É possível a coautoria num crime omissivo? Parte da doutrina entende que é possível sim, é possível. Tanto no crime omissivo, puro, quanto no impuro. Um exemplo de uma participação num crime omissivo puro ou próprio é um motoqueiro ferido no chão. Tá um motoqueiro ferido no chão, dois pedestres passam e olham a vítima, e simplesmente eles vão embora. Nesse caso, esses dois pedestres, eles responderão pelo crime omissivo próprio, tudo bem? E essa questão da coautoria num crime omissivo impuro ou impróprio? Por exemplo, dois salva-vidas, eles veem que uma vítima está se afogando, dois salva-vidas, eles veem que uma vítima está se afogando, um sócio do clube está se afogando, e eles deixam essa pessoa morrer afogada. Esses dois salva-vidas, eles podem sim responder por um crime omissivo impuro ou próprio. Nessa questão, todavia, outra parcela da doutrina admite a coautoria apenas nos crimes omissivos, impuros ou impróprios. Agora, um outro quesito muito importante para a gente também. Vou apagar essa parte aqui. Que é a seguinte.
É o item 4 da nossa aula de hoje, é a participação. Participação. A participação nada mais é, vou fazer tudo de vermelho, nada mais é do que um comportamento, a participação é um comportamento acessório. Comportamento acessório. Por quê? Porque não existe, bota isso na cabeça de vocês, não existe uma participação sem um autor. Não existe. Não existe. Partícipe sem o autor. Por isso que é considerado uma conduta, um comportamento acessório. E existem 3 formas de participação. Vamos aqui rapidinho. Participação. Existem 3 formas de participação. Induzimento. Gente, minha letra é feia, mas quando vocês estiverem lendo aqui, vocês vão estar ouvindo, eu vou falando induzimento, então vocês vão deduzir que aqui esteja escrito induzimento, perfeito? Induzimento, instigação e auxílio material. Então vamos lá. Induzimento, participação na conduta acessória, nós já vimos. E aqui existem 3 formas de você participar de um crime. Você pode induzir alguém, instigar alguém e auxiliar alguém, auxílio material. Isso cai muito em prova, muito cuidado, e vamos distinguir o que é cada um desses. Induzir é você criar ideia para uma pessoa cometer determinado crime. Induzir é você criar a ideia para uma pessoa cometer determinado crime. A instigação é você fortalecer aquela ideia. Tu está instigando aquele cara a praticar determinado crime. Fortalecer aquela ideia que já existia na cabeça daquele agente. Um cara chega e fala, poxa, eu tô afim de matar fulano. Fala pra você, poxa, eu tô afim de matar fulano. Tem uma arma aqui. Ele já tem a ideia nele. O que você faz? Tu fortalece aquela ideia, fala assim, pô, vai lá, vai meio, mata aquele cara lá, pô, faz sim. Aqui você está instigando alguém. Enquanto no induzimento é você criar aquela vontade na cabeça da pessoa. A pessoa chega para você e reclama de alguma coisa, de uma determinada pessoa. Poxa, estou insatisfeito com aquela pessoa porque ele me xingou. Poxa, estou muito insatisfeito. Você vai induzir. E como é que você induz? Você cria a ideia na cabeça dela e fala assim, mata aquele cara, mano. O cara te xingou no trânsito, xingou sua esposa, mata aquele cara. Então você está induzindo essa determinada pessoa a cometer um crime. Já o auxílio material é o mais... eu acho que é o mais óbvio, né? É você fornecer meios para execução do crime. Fornecer meios para execução do crime. Dá um exemplo, Douglas? Sim, vamos lá. É você emprestar uma arma para que aquele crime se consuma. Então aqui, induzir você cria ideia, instigar você fortalece essa ideia e o auxílio material você fornece meios para que aquele crime efetivamente se consuma. Existe também para a participação teorias que justificam e embasam a participação das pessoas em determinados crimes. E que teorias são essas? Espero que vocês já tenham pausado, copiado essa parte aqui, tudo bem? Porque eu vou precisar apagar. Então dá um pause, copia essa parte aqui que eu vou apagar para poder estar falando do tópico 4.1.
Então, teorias da participação. Quando teorias da participação, vou botar um T da participação. Existem teorias que justificam a participação. Aqui. Então, quando um partícipe será punido por induzir, instigar ou dar auxílio material para um determinado crime? A. Teoria da... Vou botar acessoriedade mínima. Teoria da acessoriedade mínima. Aqui. A teoria da acessoriedade mínima, a conduta do partícipe ela é punível se a conduta do autor é um fato típico. É punível se a conduta do autor, a conduta daquele autor, lembrando que a participação é uma conduta acessória. Então, se a conduta do autor é um fato típico, vou botar FT. Se a conduta do autor é um fato típico, se a conduta do autor for um fato típico, é punível a conduta desse partícipe. Ainda que não seja ilícito e culpável. Essa conduta aqui ela vai punir a conduta do partícipe, ainda que a conduta do autor ela não seja ela vai punir a conduta desse partícipe, ainda que a conduta do autor seja fato típico, ainda que essa conduta não seja um ilícito e culpável. Ela abrange muitas coisas, então assim não é muito adotado no nosso ordenamento. Agora a B, teoria da acessoriedade limitada. Muita atenção para essa teoria aqui, muita atenção mesmo. Por quê? Porque é a teoria adotada no Brasil. Então, só para a gente finalizar, já está dando 30 minutos de bloco de aula, vou passar aqui para vocês rápido. A conduta do partícipe é punível, ainda que a conduta do autor seja um fato típico, mas ilícito, ainda que não culpável. O que isso quer dizer? Teoria da acessoriedade limitada. A conduta do partícipe vai ser punida quando essa conduta do autor for um fato típico, ilícito, ainda que não culpável. Teoria do crime, vocês lembram, né? Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Para você punir a conduta de um partícipe, que ele instiga, auxilia ou dá auxílio material, ainda que a conduta daquele autor não seja culpável, o partícipe é punível. Vamos dar como exemplo, você instigar um menor a matar alguém. Aquele menor ele não comete um crime de homicídio, ele comete um ato análogo a um crime de homicídio. Mas a pessoa que mandou aquele menor matar, que instigou aquele menor a matar, ela cometeu um fato típico ilícito. O menor não cometeu um crime porque a conduta do menor é um ato análogo a crime. Então, nesse caso, o fato praticado pelo partícipe, ele é um fato típico ilícito. Pelo menor, o menor não vai ser culpado, mas o partícipe sim pode e deverá responder por um crime. Porque o fato em que pese ser um fato típico ilícito não culpável pelo menor, a pessoa que induziu aquele menor a matar alguém responderá sim por um crime de homicídio. Vamos partir para o próximo bloco.